Oi, eu sou a Elaine, da Húngaro Paralegal Services, e hoje é dia 7 de abril de 2024. Vocês sabem o que são as Provincial Offenses? Bom, na província de Ontário, as Provincial Offenses elas também são conhecidas como Public Welfare Offenses, ou seja, são aquelas infrações que têm algum interesse público e têm o intuito de proteger o bem-estar da população. Elas têm origem majoritariamente nas leis provinciais e municipais. São aquelas infrações, por exemplo, relacionadas às leis de trânsito, como a Highway Traffic Act, leis ambientais, de segurança no trabalho, a Cannabis Control Act, que controla, por exemplo, a venda, a posse e outras coisas relacionadas à maconha, que aqui no Canadá é autorizada. E entre as municipais a gente pode citar, por exemplo, aquelas leis que regulam o comportamento das pessoas, como problemas de vizinhança, licenças, entre outras. Mas as infrações de trânsito, como vocês podem imaginar, são as de maior prevalência. Elas equivalem a cerca de 80% de todas as demandas na área da Provincial Offenses. Então, a princípio, no futuro, eu vou focar alguns dos meus vídeos nas questões de trânsito. De modo geral, as Provincial Offenses elas são reguladas por diversas leis e não só pela Provincial Offenses Act. A aplicação e fiscalização também é feita por diversos órgãos através de oficiais administrativos, o que inclui o Police Officer. O julgamento é feito pela Ontario Court of Justice e algumas vezes na Superior Court of Justice. A lei, a Provincial Offenses Act, ela diferencia as infrações entre minor offenses, serious offenses e parking offenses. Normalmente, as minor and parking offenses, elas ficam sob responsabilidade do município e as serious offenses sob responsabilidade da província. Cada uma dessas infrações, elas têm um início com um documento diferente e tem um procedimento diferente depois de iniciado. De modo geral, as pessoas acabam chamando de ticket, mas é importante saber que são procedimentos diferentes. As penalidades também são diferentes, podendo ir desde a simples multa e suspensão até prisão, dependendo do tipo de ofensa. Aqui vale a pena reforçar o que eu já mencionei nos outros vídeos. O Canadá, com exceção do Quebec, ele segue o sistema do Common Law, o que significa que, diferente do Civil Law, que a gente tem na América Latina, as decisões têm uma importância maior do que está na lei. A lei acaba servindo como um guia, deixando a cargo de quem está julgando determinar a melhor punição para o infrator. Por exemplo, nas infrações de trânsito, num caso em que duas pessoas diferentes passam no sinal vermelho, cada uma pode acabar recebendo uma penalização diferente dependendo da situação. Por isso é tão importante saber fazer uma defesa bem feita. Conhecer os procedimentos disponíveis para cada tipo de ofensa também é bastante relevante. Como as Provincial Offenses elas têm o intuito de proteger o interesse público, quem está do outro lado processando você não é outro cidadão representado por um advogado ou um paralegal. Quem está do outro lado é um prosecutor e ele representa a coroa, the crown. E às vezes pode ser bastante vantajoso agendar uma conversa com ele a respeito do seu caso. Tirar dúvida, pedir outros documentos. Pode ser até que ele encerre o seu processo mesmo antes dele ir para a corte. Problemas com ticket, como falta de nome, a data da ofensa, a falta do service, que é a intimação do infrator, não indicação da ofensa, tudo pode acabar levando ao encerramento do processo. Aliás, negociar com o prosecutor é a única opção que está disponível para os 3 tipos de ofensas, as minors, as serious e as parking. Muita gente acaba preferindo pagar a multa e encerrar o episódio sem ter que passar pelo transtorno de enfrentar um julgamento. Às vezes a dor de cabeça não vale mesmo a pena, mas é importante saber que ao simplesmente pagar a multa ou não fazer nada, você está assumindo a culpa, ou seja, você se declara culpado. Isso tem particular importância se você é um motorista profissional, por exemplo. E o fato de você ter demerit points no seu histórico pode levar a menos oportunidades de trabalho, fora os valores da multa, risco de suspensão da carteira. Essa opção de pagar e se declarar culpado não está disponível para as ofensas mais sérias. No caso delas, como por exemplo, fugir do local do acidente, direção perigosa, dirigir com a licença suspeita. Como uma das penalidades pode ser o encarceramento, a defesa se torna ainda mais importante.
E só para encerrar com uma curiosidade. Você sabia que você pode sim ser multado ao passar no sinal amarelo? Muita gente acha que o sinal amarelo é apenas um aviso, que serve apenas para prestar atenção porque o sinal vai ficar vermelho. No Brasil, passar no amarelo não dá multa. No entanto, aqui em Ontário, a lei determina que diante do sinal amarelo, o motorista deva parar, se for seguro. Seguro quer dizer, não tem nenhum carro grudado atrás de você, por exemplo. E se você já estiver mais avançado do que a linha do semáforo, pode avançar desde que com cautela. Em Toronto, eu sei que o cumprimento de determinadas regras como essas acaba não sendo tão fiscalizadas. Mais atenção em cidades menores. Isso acontece com muito mais frequência. E não adianta dizer pro officer, falar assim, mas eu só passei no amarelo. E aquele lembrete de sempre, nada do que consta nesse vídeo deve ser considerado legal advice ou verdade absoluta. Até o próximo vídeo.